Oi, pessoal, tudo bem com você? Estamos começando mais um Sobre Quase Tudo para falar sobre política, mais especificamente eleições, e o nosso convidado hoje é o vereador de Curitiba, Bruno Pessutti, do Podemos. Prazer em tê-lo aqui, vereador. Política é algo que está na sua vida há muito tempo, né? O senhor está na terceira legislatura como vereador. Como é que a política surgiu na sua vida? Obrigado, Erivelto, pela oportunidade. A política ela é uma vocação, né? Meu pai, quando foi deputado, vice-governador, governador, isso ao longo da minha vida, eu nasci, meu pai já era deputado, então ao longo de toda a minha vida eu acompanhei isso. Meu avô também já tinha sido político e o pai do meu avô também já tinha sido político. Então a família Pessutti é uma família vocacionada para a boa política, em servir. E ao longo da minha vida eu sou engenheiro mecânico, passei em primeiro lugar vestibular, trabalhei em 3 multinacionais, 2 institutos de pesquisa, mas chegou um determinado momento, lá com 28 anos, que eu vi a oportunidade e a vontade de se unirem na eleição de 2012. Eu me candidatei a vereador e tive a oportunidade e a honra de ser eleito pelos eleitores aqui na cidade de Curitiba, e desde então estamos trabalhando firmemente em soluções para a cidade de Curitiba, já no terceiro mandato. Bom, o senhor falou que passou em primeiro lugar no vestibular, tinha uma carreira possivelmente sólida, estaria hoje muito bem sucedido como engenheiro. Em algum momento o senhor se arrependeu de não ter seguido a carreira de engenheiro? Você sabe que é uma luta diária a gente poder continuar seguindo ou a nossa própria carreira ou a vocação da política, né? Minha mãe, falecida mãe, ela sempre falava que eu deveria ter seguido a carreira de engenheiro. Porém, o fato de ser político, de estar aqui servindo a população de Curitiba, do Paraná, do Brasil, é desafiador e muito motivante. Todos os dias poder fazer a diferença em melhorar a vida das pessoas. Isso que faz com que a gente acorde com vontade de continuar na carreira política, trabalhando, porque nós temos a certeza que a nossa capacidade técnica, a nossa vocação política e as ideias de ter soluções para a cidade faz com que a gente consiga efetivamente aplicar as nossas ideias e as boas ideias para melhorar a vida das pessoas. E na engenharia, muitas vezes a gente está focado em ajudar a empresa a crescer e não a sociedade como um todo. Por isso eu me sinto muito bem como posso dizer, muito bem resguardado na minha ideia de continuar com a política, porque a cidade de Curitiba, o Brasil e o estado do Paraná precisam de bons políticos, e eu acredito que eu sou um deles para fazer com que a transformação continue acontecendo na nossa sociedade e a gente consiga levar o Brasil a um patamar diferente. Bom, o senhor entrou na Câmara então com 28 anos. Que ideias o senhor levou para a Câmara de Curitiba? Chegou cheio de gás? O que o senhor conseguiu implementar no seu primeiro mandato? Era o que o senhor esperava? A gente precisa sempre lembrar que o poder legislativo, por mais que trabalhe muito, é muito complicado a gente conseguir efetuar boas práticas desde o início. Mas eu tive uma grande oportunidade, Erivelto, no primeiro momento, de ser relator da CPI do transporte coletivo, lá em 2013. E essa relatoria, naquele momento que as pessoas podem lembrar dos 20 centavos, nós fizemos toda uma avaliação profunda, destrinchamos os contratos aqui na cidade de Curitiba, apontamos erros, apontamos acertos. Desde então, o nosso mandato ficou credibilizado pela sociedade, um mandato técnico que aponta caminhos, não apenas critica, aponta os caminhos para que os erros sejam corrigidos. Então, desde então, nós brigamos pelo bilhete único na tarifa do transporte, uma das primeiras projetos de lei que nós tivemos, que é a tarifa temporal, a pessoa poder utilizar o ônibus de maneira ilimitada ao pagar apenas uma passagem, claro que com valor variável, de acordo com a quantidade de tempo pago. Isso já está evoluindo nesses últimos 10, 12 anos, já temos uma prévia do que seria o modelo ideal, que é o cartão Curitiba Mais. Esse cartão pode avançar para ser um valor fixo por mês, equivalente ao vale transporte, dando ao trabalhador total liberdade para usar o sistema. Isso é uma ideia nossa lá de trás. E também a questão da sustentabilidade do urbanismo, né? Discussões pertinentes sobre o plano diretor, que será discutido ano que vem. Sempre tivemos boas ideias para melhorar a mobilidade urbana, não criticar os meios de transporte que existem, mas fazer com que todos eles possam ser muito bem utilizados, inclusive as calçadas, para que o pedestre possa se locomover na cidade, e a sustentabilidade. Lá em 2013 eu fiz um projeto de lei para criar pertencimento aos rios da cidade, que motivou a prefeitura a colocar placas de identificação, mas nós queremos mais. Queremos fazer com que os rios sejam cada vez mais preservados e a cidade seja sustentável o suficiente para que a gente não tenha que passar por uma tragédia como está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul. Então, Curitiba, claro, é muito mais
ter muito mais eficiência na gestão ambiental, mas a gente não pode parar por aqui. Temos que continuar evoluindo, não só através dos rios, mas mantendo as nossas áreas verdes preservadas e dessa forma garantindo uma qualidade do ar que a cidade tem. Temos, por exemplo, uma lei do carro elétrico, lá de 2016, quando nem se falava em carro elétrico na cidade de Curitiba. Hoje os carros elétricos são uma realidade e um dos benefícios que a lei criou, para falar um deles apenas, é o fato deles não pagarem estar aqui na cidade de Curitiba. O senhor também acabou entrando numa causa de outros vereadores de Curitiba, que foi o passaporte celíaco, né? Uma ideia para facilitar a vida dos doentes celíacos que muitas vezes não têm uma dieta adequada, não só nos hospitais, como foi aprovada a lei, mas também em restaurantes e bares. A Câmara aprovou um projeto de sua autoria, com outros 2 vereadores, permitindo o passaporte celíaco nos hospitais. Qual a importância disso, vereador? Ele é muito importante, Arivelto, você que é coautor dessa matéria junto com o vereador Pierre Petruzzello. Nós temos uma luta pela causa celíaca há alguns anos e durante o período que eu fiquei na chefia de gabinete do nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel, nosso prefeito Eduardo Pimentel, eu não pude acompanhar o desenvolvimento desse projeto, mas assim que retornamos na Câmara, nós demos sequência nele. E é importante falar sobre essas pessoas que têm essa condição celíaca, porque apesar de eles serem apenas 1% da população, para cada um deles é 100%, para cada uma das famílias é 100%. Então nós precisamos criar não apenas a conscientização na população de que não é mimimi, que é importante as pessoas terem uma alimentação correta, mas também buscar soluções, seja essa garantia de que quando a pessoa está hospitalizada, ela possa ter uma alimentação correta. Claro que poderia ser mais amplo, mas nesse momento foi importante já garantir esse direito, enquanto outros debates acontecem relacionados a eventos, bares, restaurantes, mas também uma luta para que mais alimentos sem glúten, certificadamente sem glúten, estejam no armazém da família. E, inclusive, nós queremos levar até Brasília uma sugestão para que dentro da cesta básica da nova lei fiscal brasileira existam itens específicos para dietas alimentares específicas, como a do celíaco. Lá tem farinha de trigo, mas não tem farinha de arroz, farinha de mandioca. Então, o celíaco vai ter que pagar mais imposto porque não está incluso uma alimentação específica para ele na nova cesta de serviços da alimentação ou da cesta básica brasileira. Então, é uma luta constante, mas de certa forma Curitiba avança. Curitiba é a capital dos celíacos no Brasil e quer fazer com que mais celíacos possam vir para a cidade de Curitiba, seja a turismo ou até mesmo para morar, porque aqui vão encontrar condições para ter uma vida de qualidade, porque é simplesmente não se contaminar com glúten que a vida segue tranquilamente. O senhor falou há pouco que passou 2 anos no executivo, que é uma outra velocidade, um outro tipo de trabalho, embora para o leigo às vezes não tenha essa noção de quão diferente é o executivo do legislativo. Conta um pouquinho da sua experiência como chefe de gabinete do vice-prefeito. Estar ao lado do Eduardo Pimentel durante 2 anos dentro do seu gabinete foi uma oportunidade única. Ajudar a desenvolver todo um planejamento estratégico para a cidade de Curitiba, cuidar na época sobre as necessidades que a cidade tinha na pandemia, não só a cidade de Curitiba, mas a região metropolitana, foi um grande aprendizado. E no dia a dia, na solução dos problemas que os empreendedores, os empresários, a cidade como um todo encontra, de estar dentro do gabinete para poder fazer com que aquele anseio do empreendedor que quer um alvará, de um grande empresário da construção civil que precisa ter um olhar especial do urbanismo da cidade, isso tudo faz com que a gente consiga levar depois para o parlamento novamente as ideias para que a cidade de Curitiba avance. Muitas vezes a gente pensa numa solução, mas essa solução não é prática do dia a dia dentro da estrutura que a máquina pública tem. Então, esse aprendizado, essa experiência junto ao nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel foi de grande valia, porque me gabaritou, mais uma vez, a hoje estar na Câmara Municipal com mais ideias e, principalmente, com os atalhos, para que a cidade de Curitiba consiga resolver os problemas que ocorrem no dia a dia. No seu primeiro mandato, a gente praticamente não tinha a tecnologia que temos hoje, né? Se a gente voltar aí para 2012, nós não tínhamos muita coisa. Inclusive, o podcast não era uma coisa muito comum naquela época. Como é que o senhor acha que a política pode se aproveitar da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial para o bem do cidadão? De todas as formas. Claro que toda inovação ela só é útil se ela servir para a população. Nós estamos avançando cada vez mais. Hoje, com aplicativos, antigamente você tinha que anotar um código, por exemplo, num poste para saber se a luz estava queimada. Hoje, existem aplicativos que estão instalados em caminhões de lixo, por exemplo, que eles, andando pela cidade com inteligência artificial, eles já reconhecem padrões como buracos
ou sinalização equivocada e já comunica à prefeitura para tomar uma decisão. Não precisa necessariamente do cidadão informar a prefeitura, mas de certa forma nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso a esses aplicativos. E esse é um limitador. Por exemplo, o aplicativo Saúde Já, que é muito utilizado principalmente pela população em Curitiba de baixa renda, que é o usuário do SUS, ele ainda cobra tráfego pago. Por isso nós temos um projeto de lei para fazer com que o aplicativo funcione em qualquer celular, independentemente se a pessoa tem ou não acesso à internet naquele momento, que não desconte do uso de dados daquela pessoa o uso do aplicativo. Isso faz com que o usuário do sistema de saúde não precise se deslocar, pagar uma passagem, eventualmente de ônibus, para ir até uma unidade básica de saúde para fazer sua consulta, podendo fazer a sua consulta pelo próprio aplicativo do celular, e entre outros avanços. Então, eficiência de projetos, uso de drones, por exemplo, para mapeamento da cidade, identificar, por exemplo, áreas onde há suscetibilidade de dengue e até mesmo utilizar o drone para aplicar o biolarvicida, não só na dengue, mas também no borrachudo, que é um mosquito que tem atrapalhado muito as pessoas que estão utilizando a cidade, os parques da cidade. Então, são inovações que podem parecer simples, mas que fazem toda a diferença na forma como o cidadão se conecta com a cidade. Isso nós estamos lá atentos e vamos continuar trabalhando firmes para ampliar cada vez mais essas soluções. Vereador, as eleições estão chegando, o senhor é pré-candidato a vereador, tentar mais uma legislatura. Que projetos novos o senhor vai apresentar para o eleitor na campanha que vem aí? Nós vamos debater firmemente a possibilidade do bilhete único ser integral na cidade, a tarifa temporal ser integral, pagar um valor fixo por mês ou quando pagar uma passagem por 2 horas, ter de forma ilimitada o uso do transporte urbano. Também iremos discutir o nosso plano diretor em 2025 e eu me encontro apto a ser um dos líderes nesse processo para que a gente possa debater uma cidade mais justa, socialmente justa, fazer com que os curitibanos não precisem sair de Curitiba para bem morar na cidade. Então, utilizar bem os equipamentos públicos que já existem, reurbanizar o nosso centro e continuar trabalhando pela sustentabilidade, fazendo com que a cidade avance na eletromobilidade, para que as calçadas possam ser mais eficientes, para que as pessoas utilizem as calçadas para se locomover na cidade e fazer com que a cidade seja segura. Evitar que as pessoas tenham medo de sair de casa, tornando a cidade de Curitiba cada vez mais atrativa, não somente para os nossos curitibanos, mas para todos que aqui visitam também. Vereador, eu desejo para o senhor boa sorte na campanha e deixo 1 minuto para o senhor fazer a sua conclusão. Eu agradeço, Erivelto, mais uma vez pela oportunidade. A cidade de Curitiba precisa de bons políticos que estejam vocacionados para resolver os problemas que aqui surgem. Então, dessa forma, quero continuar buscando essas soluções junto aos nossos colegas e pares e fazer com que a cidade seja cada vez mais reconhecida não só como a cidade mais inteligente do mundo, mas que ela seja cada vez mais inteligente e mais útil para cada um dos curitibanos que aqui vive. E mais uma vez, então, agradecer a oportunidade de ser um vereador da cidade de Curitiba e avançar cada vez mais ouvindo atentamente a população. Obrigado, vereador. Já já nós temos um outro encontro aqui no Sobre Quase Tudo Política.